Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Aya Shimamura, que é atualmente da Assessoria de Captação de Recursos da Secretaria de Fazenda e Planejamento de São Paulo, e Guilherme Tinoco, mestre em Economia pela USP, ele é economista do BNDES e esteve cedido também à Cefaz São Paulo na assessoria do ministro Meirelles e depois do Felipe Salto. Aya, Guilherme, muito obrigado por toparem conversar conosco. Olá, Maurício, muito obrigado aí pelo convite. A gente espera contribuir bastante aí com as discussões sobre a qualidade do gasto público, não é isso? Beleza. Obrigado, pessoal, aliás... É isso, pela oportunidade. Eu queria já aproveitar e falar para todo mundo que hoje o episódio vai ser sobre o artigo que o Guilherme e a Aya escreveram em coautoria para a revista Cadernos, acabou de sair, né? E o link está na descrição, inclusive. O artigo deles foi a melhoria na qualidade do gasto público e o Spending Review, né? Então, esse artigo bem legal que saiu na última edição da revista Cadernos, de fevereiro. Recomendo a todos que leiam também o artigo. E vamos lá, artigo bem legal. Eu particularmente adoro esse tema aí do orçamento público, é uma área que eu gosto bastante. O Tribunal de Contas fala muito de orçamento e muito de direito administrativo. Eu sou um cara que vai mais para a área do orçamento, essa é a área que eu gosto um pouco mais. E li com bastante gosto aí o artigo, né? E queria já começar até para botar todo mundo na mesma página, né? Eu sei que a gente tem uma audiência aí muito diversificada, tem muitos servidores públicos aí também da área de Tribunal de Contas, de prefeitura, da área orçamentária de prefeitura, da área de contratação, mas também temos alunos, estudantes universitários, né? Calouros. Então, queria que, para botar todo mundo na mesma página, eu queria que, se vocês pudessem definir aí o que é a definição de Spending Review, né? O que é essa expressão, que é um dos temas aí do artigo. Então, Maurício, eu acho que a melhor forma de responder essa pergunta é dar um passo atrás, né? O Spend Review, a tradução é revisão de gasto, então daí a gente já tem uma pista do que vai ser. Mas na verdade, assim, o Spend Review é uma metodologia que existe para a gente estar continuamente revisando os gastos no orçamento, né? A gente sabe que o contexto hoje em dia do país, né, dos estados e também de municípios, é um contexto de restrição fiscal, né? Assim, os estados eles têm que fazer um melhor uso dos recursos, né? A União, por exemplo, ela esteve em déficit público, né? O déficit primário por muitos anos. O ano passado por um motivo ele teve superávit, mas depois de muito tempo. Então, assim, a gente vive num momento de restrição fiscal e que é importante ter maior qualidade no gasto, né, naquilo que é gasto. Então, a população cobra isso também, né? A população ela precisa de melhores serviços, o Estado ele precisa prover isso da melhor maneira possível. Então, a ideia base é dentro de uma agenda da qualidade do gasto, né? Como nós vamos melhorar o gasto público, como a gente vai ver se aquele gasto que o Estado está fazendo, ele está tendo resultado para aquilo que se propõe, né? Então, como é que as políticas públicas elas estão sendo formuladas e como é que elas estão dando resultado na ponta para a população. Então, no fundo, o contexto é esse, né? Aí, falando um pouco sobre a metodologia em si, a metodologia eu vou explicar de maneira mais sucinta e depois ao longo do episódio a gente vai detalhando mais, né? Mas no fundo o Spend Review ele é uma metodologia que ele bebe de uma avaliação de gasto que é feita. Então, outras áreas do governo começam a avaliar aqueles programas, as políticas públicas, e a partir dessa avaliação, o Spend Review, ele, uma vez por ano, ele vai ver de fato aqueles programas que estão tendo resultado bom,
aqueles que não estão tendo resultado e propor alguns remanejamentos, né? Então é uma forma de você ter obrigação de anualmente, pode ser definido também com uma outra periodicidade, né? Mas normalmente anualmente vai fazer uma análise com base em avaliações de programas específicos e gastos específicos e de ver aqueles que estão dando mais resultado para eventualmente ser ampliados e aqueles que não estão tendo resultado. Então esses justamente eles vão ser reduzidos, mas não significa que cortar gasto só, ele pode ser transferido para aqueles programas que estão tendo um resultado melhor, né? Seja em educação, em saúde, em política social, habitação, mas a ideia é ter esse compromisso, né, de anualmente você estar revisando e direcionando a parcela do orçamento para programas que sejam mais eficientes. Fica à vontade para complementar também, viu, Aya? Complementando, né, complementando, né, o que o Guilherme falou, né? Então essa metodologia, ela também faz com que você evite fazer um corte linear, indiscriminado, né? E também, assim, o fato dele identificar que um programa é ineficiente também não é que ele vai sair cortando ou reduzindo, né? Porque ele pode estar ineficiente justamente por causa de falta de recursos. Então, assim, não tem toda essa consideração também, não é simplesmente, né, uma redução simples ou realocação, né? Isso também pode colocar. Muito bom. Então, acho que ficou claro aí para que serve o Spend Review, né? Para fazer essa questão da revisão de gasto, né? Da avaliação também dos gastos, né? E ver a melhor forma do que não está funcionando, o que está funcionando. Eu acho que isso realmente é muito importante, porque a gente vê muitas vezes que no governo, às vezes tem uma certa inércia na questão da coisa sempre continuar como estava, né? Você faz um orçamento, né? Ainda mais, você faz um incremental, você bota ali, o orçamento de um ano foi 1 milhão, no orçamento do ano seguinte você bota 1 milhão mais a inflação, assim, ou seja, ou até um pouco mais. Então você tem que, acho que ter essas metodologias para avaliar e ver realmente onde que você ou aumenta, onde que você diminui, é bem importante, né? Desse lado qualitativo, né? Do orçamento, muito importante. E falando, né, eu tentei dar assim falei rapidamente sobre um pouco do cenário assim que a gente vê às vezes no orçamento público, mas eu queria que vocês aprofundassem um pouco isso, né? Porque eu acho que tem muita coisa e no artigo vocês abordam um pouco disso, né? Faz um pouco um balanço assim das deficiências do processo orçamentário brasileiro, né? E avaliam também o cenário das contas públicas dos últimos anos. O Guilherme mencionou rapidamente aí falando sobre o Spending Review, sobre o papel do Spending Review, mas se vocês puderem aprofundarem um pouco mais do cenário, que eu acho que também foi um pouco do estímulo de vocês para pesquisar, não foi? Exatamente. Eu acho que assim, vamos fazer um apanhado, né? Na verdade, a motivação de uma metodologia como essa, ela vem de dois pilares principais, né? O primeiro, como eu falei, é que assim, a situação fiscal não está fácil, né? O governo federal ele teve déficit de 2013 até o ano passado. O ano passado é que teve o primeiro superávit, mas ainda assim a gente espera que esse ano vai voltar a ter um déficit, né? O ano passado tiveram algumas circunstâncias excepcionais e tal. E os estados, eles tiveram muito problema fiscal ali com a crise de 2015, 2016, entraram em renegociação de dívida com a União e enfim, depois a pandemia deixou vários em situação muito frágil, e aí com os programas que o Congresso Nacional aprovou, de alguns repasses, e também com o crescimento da economia posterior, com muita inflação e muito alto em preço de commodities, isso deu um alívio
para os estados, né? Mas a gente sabe que é uma situação que ainda não é tranquila, a gente tem desafios aí pela frente. Então, o primeiro é o contexto fiscal, e o segundo de fato, é o arcabouço orçamentário do país, de orçamento e planejamento, né? Que há deficiências. E aí, nesse caso, eu acho que você explicou bem. Uma delas é que há muita inércia, né, nos programas. Eles estão no orçamento, aí no ano seguinte, na hora de elaborar o orçamento, os programas vão continuar lá, você vai dar uma dotação, é difícil de cortar, diminuir, né, e de cancelar. Então, às vezes, você formula um programa melhor, quer implementar, mas não tem recurso. Então, há uma inércia inflacionária, há uma inércia dos programas do orçamento, há uma miopia de curto prazo, né? Todo mundo ali, no calor do orçamento, está pensando em fechar as contas para o ano seguinte, né, do orçamento, mas não tem um planejamento assim plurianual, de pensar quais programas vão ser mais eficientes aí nos próximos anos. Então, eu acho que esse é um dos problemas do nosso arcabouço atual. E aí essas metodologias novas, elas tentam resolver esses problemas, né? Dar um pouco aumentar o horizonte de planejamento do Estado, melhorar a forma como o orçamento é feito. Acho que é por aí. Muito bom, Guilherme. Realmente esse é o cenário aí, um cenário que estava bem difícil. Agora parece que as coisas começam a melhorar um pouquinho, né? Eu vejo muitos estados no azul, a União também teve o primeiro superávit, só que aí também é a hora que talvez parece que relaxou e acabou, né? Mas eu acho que agora acho que é a hora que fica mais fácil, né? Você implementar algumas reformas, algumas melhorias para não deixar as coisas deteriorarem como já deterioraram, né? Poucos anos atrás, como você bem colocou aí. Então, aproveitando, fazendo um link com a própria questão do Spending Review, eu queria saber, então, como que o Spending Review, né, pode ajudar o Brasil, né, os estados também, né, União, estados, municípios, todos os entes, a aprimorar o seu processo orçamentário e melhorar esse quadro de contas públicas, ou para os entes que estão com um quadro já razoavelmente sustentável, como é o caso de São Paulo, tem tido já alguns superávites no estado de São Paulo, para se manter no azul, uma finança assim, sustentável a longo prazo, né? Como o Spending Review pode ajudar nesse sentido? Maurício, o Spending Review ele pode ajudar dessa forma de realmente você ter uma sistematização ali da revisão dos programas. Agora, é importante a gente entender o seguinte, por exemplo, existe Spending Review para a União? Não existe ainda, mas a União, ela há alguns anos, 3, 4, 5, ela realmente andou muito na questão da avaliação de políticas públicas. E isso para o Spending Review é chave, né? Porque o Spending Review ele precisa de ter uma base para ele trabalhar. Eu não posso cortar um gasto ou reduzir um programa com base no que eu acho, enfim, tem que ser uma coisa bem feita. Então, isso depende de avaliações muito bem feitas. A literatura assim, de avaliação de políticas públicas avançou muito. E hoje em dia, né, com os programas estatísticos, a base de dados muito grandes, técnicas econométricas, isso economistas e outros cientistas de dados, eles conseguem trabalhar com bases amplas e podendo avaliar. Então, isso é a base para o Spending Review, né? Eu preciso de ter uma avaliação técnica bem feita sobre um programa. Por exemplo, um programa de educação. Por exemplo, a escola passou a ser integral. Era um turno, passou a ser integral. E aí, qual o resultado
nisso, no aprendizado dos alunos? Como que a gente vai medir isso? Então, tem técnicas para fazer isso, e você consegue saber se o programa tá tendo resultado bom. E aí tem que todos os programas, gastos, assim, eles precisam de ter uma avaliação bem técnica e criteriosa. O governo federal, ele avançou nisso, então ele já tem umas avaliações, todo ano tem um ciclo de avaliações que eles escolhem 8 ou um pouco mais de programas para realmente avaliar e ficar como base para o orçamento. O Spend Review, ele vem um passo depois, né? Ele pega essas avaliações e sistematiza dentro do processo orçamentário. Então, significa que toda vez que estiver discutindo o orçamento para o ano seguinte, você precisa de olhar para essas avaliações e elas entram de uma maneira mais formal no processo. Então, a União está nesse passo, acho que é possível que avance essa agenda agora nos próximos anos. São Paulo, ele precisa de desenvolver mais ainda a parte de avaliação, que está um pouco atrás da União. Mas é possível que já implemente também tudo de uma vez, né? Já comece as avaliações, elas se desenvolvam e já começam a entrar dentro do processo orçamentário. Então, acho que tem essa oportunidade. Mas então, o Spend Review, ele contribui nisso, né? Uma vez com as avaliações bem estruturadas, dentro de uma governança interessante aí entre as secretarias e tudo, ele pode beber dessa fonte para realmente apontar quais programas vão ser reduzidos, outros vão ser criados, aumentados, mas é uma base mais técnica, né, para tomada de decisão. Acho que a ideia é essa. Tá bom. Então, ótimo, acho que realmente o Spend Review tem muito a contribuir aí nesse cenário mesmo. E você mencionou, o Guilherme agora mencionou um pouco da União, do Estado de São Paulo. Acho que são dois entes assim, muito importantes, né? Os dois entes com maior orçamento aí no Brasil. E eu queria saber, então, também se dá para fazer algum tipo de comparação, saber mais ou menos como que essa questão de Spend Review no âmbito da União e como é no âmbito de São Paulo, assim, tanto como é hoje, ou também eventuais propostas que estejam sendo debatidas em cada um desses entes, quais que são as Spend Reviews de cada um desses dois grandes entes aí? Basicamente é o seguinte, Maurício, na União não tem um Spend Review ainda, mas como eu falei, ele avançou-se muito na agenda de avaliação. Então hoje tem o CEMAP. O CEMAP é uma unidade de avaliação que ficava dentro do Ministério da Economia, mas com participação ali da Casa Civil, de outros ministérios, tá? Mas a secretaria, assim, do comitê, do CEMAP, né, que é o comitê, era dentro do Ministério da Economia, e é para avaliação de gastos diretos e de gastos tributários. Então era dividido assim, então você tem a cada ciclo X programas sendo avaliados e X gastos tributários também sendo avaliados. Aí tem a publicação dessas avaliações, há relatórios sistematizados assim, para divulgar isso. E tem um site, então é tudo muito bem feito. Eu acho que avançou bem nos últimos anos. Eles ainda não têm Spend Review, existem algumas propostas no Congresso Nacional, e há a intenção do Ministério do Planejamento a gente vê por declarações aí da ministra Simone e etc., da equipe que ela está montando, a intenção de avançar nisso. Então, melhorar ainda as avaliações, aumentar, etc., e conectar no processo de orçamento, que aí seria o Spend Review. Então, na União, eles avançaram bem, ainda não estão lá no Spend Review, mas acho que há espaço para avançar. No caso de São Paulo, e depois a Aya pode complementar se ela quiser, a avaliação de políticas públicas, mas ainda é incipiente, então não é divulgada para fora, ainda é uma coisa interna
no caso, a Secretaria de Orçamento e Gestão. Agora as estruturas estão sendo fundidas, né? Mas é uma coisa mais interna, que já avançou também, mas tem mais caminho para andar, né? Então, nessa questão de montar um sistema mesmo de monitoramento e avaliação, onde muitas secretarias participam e participam também dentro de uma governança bem desenhada. Então, isso tudo em São Paulo tem que andar mais, mas eu acho que está no caminho e acho que a gente vai ter bons frutos. Assim, o novo secretário ele já também declarou a intenção de andar com essa agenda, que é uma agenda muito importante para ele, e de fato eu acho que faz sentido, porque no mundo inteiro ela tem avançado, né? Ela tem avançado no mundo inteiro, isso é bom pontuar. Mas, então em São Paulo acho que tem espaço, mas como eu falei assim, não existe ainda. No final da gestão passada, o secretário Felipe Salto ele quis também avançar com isso, e acho que no curto tempo que ele teve aqui, que foram 8 a 9 meses, né, eu acho que ele já avançou bem. Ele trouxe o BID para perto da Secretaria da Fazenda, então montou-se seminários, montou-se uma assistência técnica do BID, que estavam nos assessorando aí com essa agenda, e há conversas assim, com órgãos de pesquisa avançadas até para montar isso. Então acho que está no caminho. A herança que o secretário Felipe Salto deixou é boa, coloca as coisas no caminho. O secretário Samuel quer dar continuidade e quer acelerar, então acho isso muito positivo, e espero então que realmente avance. Acho que tem espaço e acho que as equipes estão preparadas para fazer isso. Internamente, né, que também assim, nós fizemos o estudo de tema, mas na outra secretaria já tem um trabalho engatinhado, né, para estar olhando também o modelo lá de avaliação lá da União, para poder se inspirar, né, e parece que já tem assim uma proposta, né, para apresentar para o secretário. Então, eu acho que já está assim avançando um pouco mais, né, em relação ao passado. Bom saber que São Paulo está avançando bem também, e realmente essa ideia do Spending Review é importante, a própria avaliação de políticas públicas são coisas realmente bastante interligadas, né, e que ajudam a pensar nessa questão qualitativa, né? Porque realmente a gente vê muito a questão do recurso sendo falado, que para melhorar uma área precisa de mais recurso, mas às vezes melhorar a qualidade do gasto, né? É outro fator realmente bastante importante. Por isso que eu achei bem legal o artigo de vocês focando nisso aí e trazendo essas experiências assim, em São Paulo, na União, que são os dois maiores entes e ainda estão assim precisando evoluir, né? Então imagino, acho que tem outros entes então que talvez nem começaram a discutir isso. Então acho que espero que esse nosso debate aqui também já ajude alguns a despertarem para a importância desse tópico. E como no Brasil aparentemente a gente ainda está, vamos dizer, um pouco começando a aprofundar esses debates, assim, não tem ainda um grande projeto muito assim avançado para servir até de base assim para outros. Eu queria então saber então se na experiência internacional existem experiências positivas já e mais avançadas, talvez que já tenham começado há 10 anos ou mais, e o que a gente pode aprender com essas experiências, né? Bom, eu acredito que assim, tem todo o processo sistematizado, né? Esse é um ponto. E tem as lições aprendidas. Eu acho que é importante que no caso, assim, que eles enfatizam bastante para que tenha uma variedade de países, né, que assim, na modelagem, né, precisa considerar também em que contexto cada país está vivendo para adotar esse modelo, né, e por exemplo, como é
um projeto de grande, né, que gera uma grande mudança também, assim, a liderança política é importante para a condução dessa implementação, inclusive na parte da execução também, né? Então é uma das lições aprendidas, né? Não, acho que a gente pode complementar só, acho que a Aya explicou bem, só reforçar aqui que assim, um caso mais clássico do Speed Review vem da Inglaterra, que conseguiu uma economia muito boa com isso, e eu acho que no seminário que a gente teve internamente, organizado em parceria com o BID, eles trouxeram alguns especialistas em Speed Review no mundo, e um dos palestrantes principais foi acho que o ex-ministro, né, um ministro, não sei se é das finanças, ou algo equivalente, não sei como que chama lá agora, mas algo equivalente da Inglaterra, e ele mostrou, né, as particularidades do sistema lá da Inglaterra, e como foi feito, os principais desafios nos primeiros anos, e as economias que foram feitas, transferidas também para outros programas. Então ele deu uma aula muito, muito interessante, e que também está disponível ficou, né, na Fazenda, foi aberto, assim, o vídeo ficou com a gente e pode ser passado também para quem tiver interesse dessa palestra. Mas além disso, eles trouxeram outros especialistas que deram palestras mais curtas ou participaram, assim, de oficinas que mostraram experiências em outros lugares, e que nesse tipo de coisa, né, é sempre bom ver o que outros países estão fazendo, que, enfim, já percorreram uma parte da estrada e já sabem, né, aqueles desafios do início, enfim, então é muito bom trocar ideia com quem já está na frente, né? Mas então, basicamente o que eu queria dizer é que a experiência ali que a gente lembra como mais exemplar, assim, do Speed Review é da Inglaterra, mas tem outros países aí também que estão bem avançados. Bem legal, Tinoco, bem legal, Aya. Eu quero, então, agradecer vocês pela presença aqui, pelo artigo também, que eu gostaria de relembrar a todos, que acabou de ser publicado, né, o artigo A Melhoria na Qualidade do Gasto Público e o Spending Review, publicado na última edição da revista Cadernos em fevereiro de 2023. Então, por favor, todos deem uma olhada, link na descrição do artigo e também da edição completa da revista. Aya, Guilherme, muito obrigado aí pela conversa. Muito obrigado, Maurício, foi um prazer aqui, e só para terminar, eu acho que é importante também lembrar, né, dos secretários anteriores, do Henrique Meirelles e do Felipe Salto, que deram esse pontapé. O Felipe Salto, quando chegou, ele quis acelerar, e ele que foi atrás do BID, foi atrás das parcerias, então ele deu um grande salto aí, com perdão do trocadilho, né, mas ele ajudou a dar um grande salto nessa agenda. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Maurício. Obrigada, Guilherme, por fazer o artigo junto, né? E também, assim, eu enfatizo o sementinho que o Felipe Salto plantou aqui no estado de São Paulo, né, para poder desenvolver esse tema, né, com mais, difundir e desenvolver esse tema, né.